Bom, voltando, galera, tá? É, já postei lá o link da aula 1, né? Vamos fazer aí a aula 2, tá legal? Deixa eu só computar aqui. É assim, eu estava mencionando para vocês que desde da década de 70, né? Quando a União Soviética apresenta grandes dificuldades econômicas, né? Isso é na página 337 para quem está acompanhando aí, tá? 337 agora. A gente está falando do que nós terminamos a aula 1, é o fim da União Soviética, né? Então eu falei para vocês que, em virtude das dificuldades econômicas da década de 70, vivenciadas pela União das Repúblicas Sociais Soviéticas, né, eles tentam fazer, aí, através do presidente, né, Mikhail Gorbachev, a política da Glasnost e Perestroika. Já mencionei para vocês, Glasnost é a transparência e Perestroika significa, em russo, reestruturação. Tá? Tentaram fazer isso para mesclar o socialismo com o capitalismo para ver se saíam da crise econômica. Né? As dificuldades que foram implantadas nessa nova política, o que elas resultou? Elas resultaram o desmantelamento, a desassociação do bloco socialista no leste europeu e, consequentemente, o fim da União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Tá? Todas as antigas repúblicas soviéticas, elas se tornaram independentes, né? E adotaram aí o sistema capitalista. Hoje, a economia delas é extremamente fragmentada, tá? Debilitada, mas mesmo assim eles seguem a vida lá capitalistas. A Rússia, né, que é uma potência econômica e ainda permanece bélica, apesar de não admitir, né, mescla o capitalismo com o socialismo. Aí nós temos aí mais alguns exercícios, né, até a página 338. Assim, vou fazer novamente um breve resumo, né, dessas ordens mundiais para vocês, para que fique claro, e depois se tiver alguma dúvida, né, ou procura ressarcir no grupo, ou deixa nos comentários lá. Lembrando a vocês também que nos comentários dessa segunda aula, eu também quero nome, número e série, né, para computar como presença. Isso é um pedido aí da direção, da secretaria, e a gente tem que acatar, tá legal? Não esqueçam de colocar lá porque computa a presença. Então, assim, o conceito de ordem mundial. Eu coloquei para vocês lá no início da primeira aula que nada mais é do que o equilíbrio internacional de poder que envolvia aí as duas grandes potências da época, né? Estados Unidos e União das Repúblicas Sociais Soviética. As áreas de influências e as disputas comerciais, políticas, diplomáticas, culturais, etc., entre esses dois países, gerou aí o que nós chamamos de Guerra Fria, né? E perdurou por uma briga, né? Perdurou por 50, por quase meio século, e acabou não tendo a hegemonia, né, de nenhum desses países que tanto brigava por isso. Eu costumo dizer que o que é o equilíbrio mundial, ele se define, ou se definia pela presença de uma ou mais potências. Isso ocorreu lá no século XIX, né, entre a Inglaterra, que dominava a maior parte do planeta com suas colônias espalhadas pelo mundo, e a Inglaterra era quem fornecia a maior parte dos produtos industrializados para todo o mundo. Então, em um determinado ponto, a gente pode colocar que houve uma monopolaridade. E essa monopolaridade tinha a Inglaterra como líder, né? Como potência econômica. Já a bipolaridade, ela passou a surgir como resultado do aparecimento não só aparecimento, mas também como a expansão do capitalismo e a explosão da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Quando houve um declínio da Europa, e aí surgiu
os países da Europa declinaram, né, após essas duas guerras, e aí surgiam os Estados Unidos e a União Soviética como grandes potências, não apenas econômica, como também mundial. Tá? Então, a monopolaridade Inglaterra, bipolaridade Estados Unidos e União Soviética com sistemas socioeconômicos antagônicos. Tá? Já a multipolaridade ela vai surgir na década de 90, após o término ou a dissolução da União Soviética, como queiram chamar, aí vai surgir aí o Japão, né, como uma potência econômica emergente e o carro-chefe mantém-se aí os Estados Unidos e o que nós chamamos de MCE, que é o Mercado Comum Europeu, né, eles que fundamentam aí o que nós chamamos de nova ordem mundial. Tá legal? Então, ao longo das décadas, vão surgir aí dentro dessa nova ordem mundial novas potências econômicas, né, que passam a ser essenciais para a economia mundial. A ordem monopolar, né, que teve aí a Inglaterra, né, dominando, ela perdurou aí de 1837 a mais ou menos 1900, 1901. Nesse período, a Inglaterra, sob o reinado da Rainha Vitória, ela atinge aí o apogeu da sua política industrial e capitalista. Tá? E por quê, professor? Porque, obviamente, que a Inglaterra é o berço da industrialização. Então, é como se a Inglaterra tivesse se tornado a oficina industrial do mundo. E aí ela tinha como trunfo abastecer os mercados mundiais com os produtos industrializados. E olha, gente, e de 1837 a 1901, a Inglaterra ganhou muito, muito, muito dinheiro. Tá? Posterior a isso, na África, né, os ingleses também eles conquistaram uma vasta região africana, que incluía lá da África do Sul, né, passou por Orange, Rodésia, Tanganica, Quênia, Uganda e alguns outros países que eu não me recordo agora, e mantiveram também influência sobre o Egito. Tá? Isso convém destacar na ordem monopolar. O destaque da bipolar, particularmente eu acredito que seja a Guerra Fria, né? Quando o mundo está dividido em dois blocos sob a influência capitalista liderado pelos Estados Unidos e socialista liderado pela União Soviética, o conflito entre esses dois blocos de influências, ele passa a ser canalizado para outras várias. Né? Então, o conflito entre esses dois blocos, ele é canalizado e afeta outras várias. Né? O equilíbrio que essas duas potências tinham sobre armamentos, inclusive nuclear, fez com que surgisse aí a impossibilidade de um confronto direto entre esses países. Por quê? Porque, obviamente, com um confronto direto entre esses países ia afetar outros países, para não dizer o mundo. Tá? Então, esses países viviam aí em constante corrida armamentista, né? Nuclear, corrida tecnológica e até mesmo uma coisa curiosa, que é a corrida espacial. Né? Eles trabalhavam com sistemas de espionagem militar, sistema de espionagem industrial, e as guerras no terceiro mundo, né, foram financiadas, de uma certa forma, por essas duas potências. Todas as guerras que ocorreram, né, no restante do mundo foram financiadas por essas potências. A exemplo da Guerra da Coreia, do Vietnã, Cuba, Nicarágua, a Guerra do Afeganistão. Então, assim, quando surge o plano militar, né, criada pela OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN visava o quê? A cooperação entre os países capitalistas para evitar um avanço do socialismo ou do comunismo, como queiram. Em resposta, os comunistas eles criam o Pacto de Varsóvia, né? Olha que interessante. Para retalhar essa coisa do plano militar criada
criada, né, a OTAN, eles criam um Pacto de Varsóvia com a mesma função da OTAN, só que do lado socialista. É como eu mencionei para vocês na primeira aula. OTAN, Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. E o Pacto de Varsóvia, União das Repúblicas Sociais Soviéticas com os países da Europa Oriental. O símbolo desse período ele é marcado pelo Muro de Berlim, né, em 1960, que divide a Alemanha em duas partes, oriental e ocidental. Tá legal? A Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Dentro desse contexto, né, de capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, é o clássico, aí, a nomenclatura clássica Guerra Fria, né, que dura aí aproximadamente 50 anos, tá? Meio século. E aí a gente vai adentrar com o fim da União Soviética ao que nós estamos vendo agora, né, que é a ordem multipolar. A ordem multipolar, ela é a decadência do socialismo, mais uma vez eu friso para vocês, decadência e não extinção. Tá? Então a ordem multipolar, eu retrato ela como a decadência do socialismo e multipolaridade. Por quê, professor? Porque nos anos 80, a bipolaridade ela já se encontrava bastante debilitada por uma série de mudanças, né? Já se encontrava no momento de se tornar superada. A economia planificada dos países do socialismo, que eram socialistas, ela dava mostra de insuficiência em virtude de sérios problemas, né? Eles não conseguiam acompanhar, os países socialistas não conseguiam acompanhar a intensa modernização dos países do Ocidente, nos países de terceiro mundo. Muitos países do bloco socialista, como Hungria, desde a década de 70, eles tentaram dinamizar a sua economia com a introdução aos poucos, né, de mercado internacional, mas sempre batia na falta de avanço tecnológico. Tá? A economia soviética ela continuou crescendo, mas num ritmo mais lento. Mesmo que eles procurassem maquiar essa lentidão, esse resfriado na economia soviética, né? Obviamente que eles procuravam maquiar para não mostrar para o restante que a economia soviética estava se fragmentando, estava ficando cada vez mais debilitada. Enquanto isso, o lado do capitalismo ele crescia num ritmo, apesar de lento, né? Se nós fôssemos compararmos aí com o Japão, Alemanha, Itália, França e outros países, ele estava crescendo, enquanto a União Soviética ela crescia, mas quase que estagnada. Tá? Então o que acontece? Os países da Europa Ocidental começam a emergir, né, juntamente com a sua economia, e nos anos 80, aí, né, praticamente na década de 80, a produção industrial europeia ela ultrapassa, né, a norte-americana. E esse pool de economia, né, ele, durante vários anos, ele foi constatado. Obviamente que os Estados Unidos, que pensava que ia conseguir a hegemonia, é obrigada a abrir o seu mercado internacional para esses países da Europa Ocidental, que começam a captar cada vez mais países para poder exportar. A economia japonesa, né, ela representava menos de 10% da americana. E aí na metade da década de 85, a economia japonesa ela chega a representar 50%, 55%, se eu não me engano, do total, que antes era 10% do PIB mundial. Ou seja, o mundo capitalista deixava de ter um grande e único centro econômico, comercial e tecnológico, e passava cada vez mais a ter três, que eram os Estados Unidos, a Europa e, em especial, o mercado comum europeu. Aí adentra o Japão, assim a ordem que era chamada anteriormente de bipolar,
ela torna-se abalada, né? Por quê? Porque é um desafio, foi um desafio na década de 70, mas foi só desafio em 70. Em 80, esses países da Europa Ocidental, juntamente com o Japão, eles realmente se credenciam a tornarem-se potências econômicas mundiais. Então, o desenvolvimento desigual dessas nações nas últimas décadas, né, e a crise do mundo socialistas foram, é o que nós colocamos que foram os dois grandes motivos que levaram o fim da velha ordem bipolar e o nascimento aí dessa nova ordem multipolar. Tá legal? Então, assim, eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês. Na próxima aula, a gente continua, né, a aula 7, que é o mundo global. Hoje é dia 8, então dia 15/8, ordem global. Não esqueçam, tá, gente, de colocar aí nos comentários o nome e número de série para não ficarem com ausência, tá legal? Mas a mais, se tiver alguma dúvida, estejam à vontade para poder ressarcir aí, ou seja, no grupo ou nos nossos comentários. Valeu? O vídeo é curto por conta de vocês terem que fazer aí os exercícios da aula 6 e 7, da 5 e 6. Boa semana, forte abraço, Deus abençoe todos. Tchau, tchau.